Boa noite, então, a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado por virem participar do estudo na Escola Urante. Eh, Nós vamos falar hoje todo o livro de Urante, todos os ensinamentos contidos no livro de Urante, eles têm, eles têm uma, são magistrais, eles são espetaculares, à medida que a gente vai conhecendo esses ensinamentos, a gente cada vez mais surpreende com a beleza, com a verdade e com a simplicidade desses ensinamentos. Nós humanos somos muito complicados. Então, é difícil você pegar um parágrafo do livro de Urântia onde não possa ser extraído dezenas de ensinamentos daquele simples parágrafo. Na verdade, cada palavra que está no livro de Urante, de uma maneira geral, nos remete a uma série de estudos e situações que nos fazem enxergar a realidade, as verdades, de uma maneira com uma amplitude, uma visão. É como se a noite se fizesse dia e a gente passasse a enxergar com uma clareza sem nenhuma sombra, sem nenhum impedimento. Então, isso acontece em praticamente todos os textos do livro de Urântia. No texto que nós vamos estudar hoje, que estar repartido em duas partes, né? Nós vamos dar a primeira parte hoje, a segunda parte semana que vem. Eles parecem que estão divorciados, essas duas partes, mas são partes do mesmo documento. E eles trazem um ensinamento profundo, muito profundo, sobre muitas coisas. A primeira coisa que a gente aprende a ver como Jesus organizou a sua vida de maneira que ele pudesse cumprir a sua missão aqui na Terra. Então, a gente conhece a história da viagem de Jesus com os indianos até a Roma, onde foi feita uma longa peregrinação de 2 anos, passando por diferentes lugares, diferentes comunidades. E em todas elas, Jesus estabeleceu contatos importantíssimos que mais tarde vieram a, a se transformar em uma espécie de redutos da disseminação dos ensinamentos de Jesus quando os apóstolos ali chegaram. Esse é um negócio extremamente importante, porque Jesus não contou nada disso para ninguém, mas ele fez esse trabalho de abrir as portas, de deixar uma inquietude nas pessoas, uma curiosidade, para que mais tarde a gente pudesse, os apóstolos ali pudessem trabalhar e ser bem recebidos. Então, não foi a primeira ação de Jesus, foi uma importante com relação ao trabalho público dele aqui na Terra. Nessa época, ele ainda não estava fazendo o trabalho público, mas ele estava fazendo um preparatório para si mesmo e também porque ele sabia que viria depois com os seus apóstolos. Então, a gente pode resumir essa parte do trabalho de Jesus como uma abertura de fronteiras, abrir, ampliar o espaço de atuação para permitir a disseminação da, da, do Evangelho pelo maior espaço possível, pela mais ampla área que pudesse alcançar. Nós temos hoje na Associação Urântia, que inclui a Associação Urântia Internacional, uma missão semelhante a essa de Jesus. Muitas vezes a gente
vê o mandato de publicação e não consegue entender a profundidade dos ensinamentos que tem ali. Então, o mandato de disseminação diz que a gente deve formar milhares de grupos de estudo, que a gente deve disseminar os ensinamentos para o mundo inteiro, que a gente deve. E aí tem uma série de recomendações, mas a mais importante delas é: olha, estude a vida de Jesus, veja o que Jesus fez e se inspire nele para ser Jesus na terra, entre nós aqui. O mundo precisa de viver Jesus novamente. E Jesus não vai viver novamente aqui, ele vindo em carne e osso. O Espírito da verdade dele está aí, nós estávamos falando agora há pouco, e ele deixou todos os ensinamentos dos evangelhos e tudo mais, para que nós pudéssemos ser seus discípulos, se não seus apóstolos, e disseminar a boa nova. Então, ali na associação, a gente tem essa ambição, essa missão de, como um grupo de estudantes do livro de Urântia, disseminar os ensinamentos para o mundo todo. Disseminar para o mundo todo, disseminar para novas áreas, não significa ficar esperando que alguém procurou na internet, lá no país Pirilim-Pim-Pim, e achou o livro de Urântia lá, e ups, olha aqui, eu achei o livro de Urântia, vai estudar o livro de Urântia. Isso acontece, mas nós temos que fazer o que Jesus fez. Estou falando a nível da associação. Tirar o traseiro da cadeira e falar onde a gente não está presente, onde a gente não disseminou isso aqui ainda, né? E ir até lá. Fazer uma viagem, né? Entrar em contato com as pessoas lá para levar o livro de Urântia até lá, levar os ensinamentos. A gente não precisa ir com o livro na mão, a gente precisa ir com os ensinamentos no coração e ter a oportunidade de falar deles. Tem muitas formas da gente fazer isso. Então, essa foi uma parte da vida de Jesus que deveria servir para nos inspirar. E esse documento que nós vamos ver hoje é exatamente a continuação desse trabalho de Jesus para preparar de uma forma aceitável um esquema que permitisse a ele fazer a disseminação do seu evangelho. Ele preparou o terreno lá, aí depois do batismo, o que ele fez? Ele escolheu os apóstolos, 12 apóstolos. Ele dedicou um tempo gigante, horas e horas do dia, e às vezes até da noite, treinando e ensinando esses apóstolos, né? Então, que é o que nós estamos tentando fazer aqui, né? Todos nós, aprendendo, tentando entender qual é que é a verdade, onde é que está o ensinamento de Jesus para todos nós nessas coisas. Mas os apóstolos eram 12 só. E eles exerciam uma liderança sobre outros grupos, que é o grupo de discípulos. Então, Jesus não só preparou os seus apóstolos, como, na sequência, preparou os seus discípulos. E esse preparativo dos discípulos é o que nós vamos ver hoje e que eu espero sirva de inspiração para todos nós, para que cada um de nós seja um divulgador do Evangelho de Jesus e trabalhe, não se esfalfando, mas com inteligência para ajudar a disseminar esses ensinamentos da maneira como é fácil de fazer e da maneira como Jesus fez. A gente fala, a gente não é Jesus, de fato nós não somos, mas esse trabalho dele
sendo louvável e divino, não é um trabalho que um humano não poderia fazer. Se tiver a espiritualidade, vivenciar os ensinamentos como ele vivia. Então, não vamos ser mais fraquinhos, porque nós não temos a espiritualidade de Jesus, mas a gente pode fazer a mesma coisa sim. Eu vou compartilhar com vocês, então, a tela. Eu espero que todo mundo esteja vendo já. Vou colocar aqui no modo apresentação. E vocês, se tiverem alguma dúvida, quiserem interromper, fiquem à vontade. A qualquer tempo, reclama aí que a gente abre o espaço aqui para trocar ideias. Então, o documento que nós vamos estudar hoje é o documento 148. Esse documento, o título dele é Preparando os Evangelistas em Betsaida. Como eu falei, nós dividimos em duas partes. Essa aqui é a primeira parte. Esse estudo de hoje, ele é o estudo que compõe o módulo avançado 4, né, o capítulo 5 e a aula 1. Sempre lembrando que cada módulo tem 7 capítulos. E cada capítulo tem 7 temas, que no caso, a parte de Jesus, cada um desses temas nós dividimos em duas apresentações, né? Então ainda tem chão para caramba para a gente terminar essa parte de Jesus. Eu queria chamar a atenção aqui para um aspecto importantíssimo que a gente vai ver aqui nesse ensinamento, que Jesus fala assim: olha, parte da nossa missão, ele falou isso para os apóstolos e para os evangelistas, é ajudar os homens a resolverem os seus problemas espirituais. Então, ele não falou em nenhum momento que nós temos que curar as doenças dos homens, nossa preocupação tem que ser essa. Não falou em nenhum momento que nós temos que cuidar de política. Ele não falou em nenhum momento que nós temos que cuidar da sociedade. Ele não falou em nenhum momento que nós temos que prover comida. Ele não falou em nenhum momento que a gente tem que acabar com as doenças, tal. Todos esses problemas são problemas materiais que fazem parte do nosso dia a dia e, com certeza, todos nós temos a responsabilidade de tentar diminuir esses problemas, resolver o máximo que a gente puder desses problemas. Mas a nossa missão como evangelistas, como apóstolos de Jesus, não é resolver problemas materiais. A nossa missão é ajudar os homens a resolverem seus problemas espirituais. Então, nós estávamos falando aqui na abertura, aqui um pouco antes da gente começar essa apresentação, a gente estava falando justamente disso, né? Dessa diferença da questão da mente e da questão do espírito. Vocês já perceberam que as pessoas que são elevadas espiritualmente, aquelas que realmente se aproximam, se abraçam com Deus, estão ali, não são necessariamente pessoas que tiveram uma educação sublime, não são pessoas altamente intelectualmente desenvolvidas, não são pessoas que tiveram um berço de ouro, não são essas pessoas todas intelectuais, estudadas, berço de ouro, tudo, também podem alcançar. Mas não é um pré-requisito para que a gente alcance esse desenvolvimento espiritual. E o problema é que a nossa mente, ela funciona assim. Para a gente aprender a ser engenheiro, a gente tem que estudar. Para ser médico, tem que estudar. Para conhecer Deus, a gente não precisa estudar. A gente precisa perceber, sentir Deus no nosso coração. Por que eu estou falando isso? Porque quando você conhece a Deus,
Você tem essa visão de Deus, percebe Ele como Pai, consegue perceber Ele como Criador, controlador e sustentador de tudo. Tua mente deixa de ficar limitada ao teu umbigo, ao meu umbigo, porque é isso que a nossa mente terrena faz, de ficar limitada no nosso entorno. E essa mente fica focada nas questões materiais. E a gente estabelece valores equivocados sobre isso. Então, a maneira de expandir a capacidade dessa mente, para que ela reconheça a verdade, para que ela reconheça as realidades, para que ela tenha uma visão diferente de tudo aquilo que a gente tem como um ser mortal aqui na Terra, é justamente alcançando o maior nível de espiritualidade possível que a gente possa alcançar. Então, se você não tem espiritualidade nenhuma, a sua mente trabalha para você. É você sozinho e mais ninguém. Talvez algumas pessoas à sua volta. Mas quando a gente tem uma espiritualidade desenvolvida, nós somos capazes de perceber o cosmos. Nós somos capazes de perceber o reino de Deus. Nós somos capazes de perceber que nós não somos a última bolacha do pacote. Existem trilhões de outros mundos, bilhões e bilhões e trilhões de outras personalidades com funções semelhantes a nós. Que nós temos um Pai maravilhoso, perfeito, que está do nosso lado. Então, essa realidade espiritual do nosso Pai traz uma amplitude para a nossa mente que faz com que nós sejamos capazes de estar mais bem preparados e inspirados para resolver os nossos múltiplos problemas materiais. Então, quando a gente trabalha os nossos problemas materiais com o foco da nossa mente individual, a gente fica focado ali no nosso ego, fica no desespero, trabalhando, batalhando, se matando para tentar resolver um problema. E muitas vezes esse problema não tem uma solução, e a gente fica frustrado, desesperado e tudo aquele negócio. E, na verdade, quando a gente tem uma elevação espiritual, o problema não some, ele está lá. Só que nós vamos encarar esse problema com uma outra natureza, com mais coragem, com mais força, sabendo que o nosso Pai está do nosso lado, sabendo que aquele problema é um problema transitório e que nós queremos que a vontade do nosso Pai se cumpra ali. E aí é importante a gente, para alcançar o nosso Pai, nós temos que alcançar o cumprimento, fazer diariamente o cumprimento da vontade do nosso Pai. Não é curioso isso? O nosso Pai é um cara perfeito. Eu não consigo visualizar nada mais perfeito que o nosso Pai. Então eu tenho que partir do pressuposto que a vontade dele é perfeita. É essa vontade que me leva à realidade última. É essa vontade que me leva ao valor último de alcançar a eternidade, de alcançar o nosso Pai, de ser como ele e trabalhar com perfeição, não errar nunca. Imaginem vocês se todos os humanos trabalhassem com perfeição e não errassem nunca, como seria o nosso planeta? Só que só é possível fazer isso se a nossa mente for coordenada pelo nosso espírito. É por isso que Jesus diz: olha, nossa missão é ajudar os homens a resolverem os seus problemas espirituais. Porque o homem que resolve os seus problemas espirituais, ele automaticamente fica mais bem preparado e inspirado para resolver os seus múltiplos problemas. Para começar, uma pessoa assim, eu estou falando do homem, estou falando do ser humano, do gênero, quando a gente alcança esse nível de espiritualidade,
No pior cenário, nós deixamos de cometer erros, nós deixamos de praticar pecados, e nós nunca vamos ser iníquos. E aí a gente lembra que nós somos parte do todo, lembra? Nós somos parte de um todo, de um organismo vivo que é o cosmos. Então, nós afetamos o todo com todas as nossas atitudes. E, de outra forma, o todo também nos afeta na medida em que ele está mais ou menos evoluído do que nós estamos. Então, se eu paro de produzir problemas, se eu paro de fazer pecado que vai prejudicar o todo, eu já estou contribuindo para melhorar o todo. Ó, esse não é o objetivo final da nossa discussão aqui hoje. Eu vou avançar um pouquinho mais aqui. Então, esse documento fala disso daqui, tá? Da nossa missão é ajudar os homens a resolver seus problemas espirituais. Esse trabalho, antes da gente entrar na apresentação definitiva, eu quero fazer uma breve retrospectiva aqui, para a gente se lembrar, né, que Cafarnaum era um centro de atividade de Jesus e dos apóstolos. Nós vamos ver daqui a pouquinho no mapa tudo isso daí. E ali, Jesus frequentemente ia a Cafarnaum e nos seus arredores, né? E Cafarnaum, ali no documento 145, que nós já estudamos aqui atrás, eles falam muito de como Cafarnaum estava agitado, né, pelos supostos milagres de cura de Jesus. Todo mundo estava ouvindo falar de Jesus, todo mundo queria vir conhecer Jesus, por conta da fama de curandeiro, de milagroso, eh, de alguém que tinha o poder de aliviar o sofrimento humano. Então, todo mundo queria conhecer Jesus. Ali nesse documento 145, houve um dia que Jesus fez um sermão no templo, ali em Cafarnaum, e o que aconteceu é que ele ali fez uma cura e mais ainda chamou a atenção de várias pessoas. Então, começou a se aglomerar um monte de pessoa ali em volta da casa de Zebedeu, que nós já vamos falar daqui a pouquinho quem é e o que estava fazendo. E aí, quando Jesus olhou na porta da entrada da casa, ali para fora, ele viu quase 1.000 seres humanos doentes e sofredores. Ao ver aquilo ali, ele se compadeceu e ele pediu ao Pai que, se fosse da vontade do Pai, curasse aquelas pessoas. E naquela tarde, instantaneamente, 683 homens, mulheres e crianças foram curados. Nós vimos, tivemos uma aula sobre isso há poucas semanas atrás, né? Depois disso, o mestre e seus apóstolos, eles saíram numa campanha de peregrinação. Eles passaram, né, peregrinação pela Galiléia, eles passaram por Rimon, Jopata, Ramá, Irom, Caná, Endor. E depois de Endor, acabaram retornando a Cafarnaum, mas ficaram poucos dias ali. De novo, eles partiram para Jerusalém, ficaram alguns dias em Jerusalém e finalmente retornaram a Cafarnaum. Em todo esse trajeto, eles estavam sendo seguidos o tempo todo por crentes e curiosos. Quando eles chegaram em Cafarnaum, se montou uma população flutuante gigantesca ali, que variava entre 500 e 1.500 pessoas, num acampamento próximo à beira do mar, ali em Betsaida, que é parte ali da grande Cafarnaum. Então, se formou esse povo todo ali, mas a maioria deles buscadores de cura, alguns buscadores da verdade, alguns fervorosos da curiosidade, estavam curiosos por conhecer Jesus. O fato é que se formou uma população ali.
Esse foi o terreno, então, esse foi o ambiente que deu origem a esse documento aqui. Eu contei essa história para a gente entender o que estava acontecendo na vida de Jesus e dos apóstolos nesse momento ali. Esse documento, ele cobre 9 títulos aqui. Nós vamos cobrir, nesta primeira parte, que é hoje, até o quinto, que é essa parte que eu destaquei em laranja, ou um vermelho meio desbotado aí. Os demais itens do sexto ao nono, nós vamos cobrir na semana que vem. Então, partindo para o que nós vamos falar hoje, vou lembrar aqui o mapa. Aqui à nossa direita tem o mapa de Israel, né? Botei um pontinho vermelho aqui, mais ou menos para sinalizar onde estaria pé de saída aqui em cima. E a gente tem aqui para se posicionar Nazaré, que é onde Jesus passou boa parte da sua infância, né? A partir dos 2 anos ele veio para cá, ficou infância e juventude aqui. Depois tem Cafarnaum, que está aqui em cima, né? Na beira do mar da Galileia. E aqui está a Betsaída, que é a parte onde foi montado o acampamento. Então, o ambiente geográfico que a gente estava cobrindo, que estava vendo, era isso daí. Jerusalém está mais ao sul, né? Um pouco mais afastado daí. Então, preparando os evangelistas em Betsaída. Então, eu falei, Jesus preparou os apóstolos por um período bastante longo, antes desses eventos que nós vamos ver hoje. E, e nessa preparação, depois de ter preparado tantos apóstolos, ele achava que precisava agora preparar os assistentes dos apóstolos e aumentar o quadro de disseminadores da verdade. Então, ali, esses evangelistas, né, como eu falei, os apóstolos foram os primeiros, foi feita uma escola para treinar os apóstolos e discípulos ali em Betsaída. Literalmente foi isso que aconteceu ali. Jesus montou uma escola para treinar os apóstolos e os discípulos. E provavelmente naqueles tempos foi a primeira escola do reino. E isso era parte da estratégia de Jesus para preparar os apóstolos e discípulos, justamente para cumprirem aquela sua missão que nós estávamos falando agora de ajudar os homens a resolver seus problemas espirituais. Muito bem. Então, quando aconteceu isso? Foi no período de maio, né, 3 de maio até dia 3 de outubro do ano 28, 5 meses durou essa escola e esse acampamento ali, durante o período da seca, ali em Betsaída. Jesus e os apóstolos, eles ficavam na casa de Zebedeu. Ora, Zebedeu, quem era Zebedeu? A gente vê pouco falar de Zebedeu. Zebedeu havia ampliado a sua casa para receber a Jesus e a crescente família dele. Então, esse cidadão que a gente pouco ouve falar dele, ele tinha uma importância na vida de Jesus, uma relevância que a gente muitas vezes não faz nem ideia. Zebedeu era um construtor de barcos de Cafarnaum, que era amigo de José, o pai humano de Jesus. Eles, inclusive, eram sócios em algumas propriedades. Jesus trabalhou com Zebedeu na construção de barcos. Então, quando Jesus saiu de Nazaré para começar a se preparar para a sua vida pública, ele foi para Cafarnaum e lá ele foi trabalhar com Zebedeu na construção dos barcos. Ele já conhecia o Zebedeu por meio do pai dele. A mulher de Zebedeu, Salomé, era uma parente de Anás, que foi uma figura que teve seus momentos ali com Jesus, em outras circunstâncias ali, mas ela chegou a recomendar Jesus para Anás, que havia sido o sumo sacerdote de Jerusalém, e exercia uma influência sobre o grupo saduceu ali de Jerusalém, tendo sido deposto há apenas 8 anos. A família de Zebedeu, que era gigantesca,
adorava Jesus e sempre esteve presente nas conversas com perguntas e respostas que ele conduzia todas as noites antes de ir até a sinagoga para estudar. Os filhos de Zebedeu, ele tinha três filhos varões, Tiago, João e Davi, trabalharam com Jesus, Tiago e João como apóstolos, e Davi, o encarregado das mensagens, da logística, de organizar um monte de coisas, né? Principalmente era o mensageiro do reino, né? Mas, além disso, os filhos, Zebedeu tinha ainda quatro filhas que também adoravam a Jesus, amavam profundamente a Jesus. É, Jesus, depois que saiu de Nazaré, ele sempre saía em viagem. Quando ele voltava de viagem, ele não voltava para Nazaré, que era a casa dele, ele voltava para a casa de Zebedeu, ele ficava ali na casa de Zebedeu. Então, toda a vida de Jesus, depois de sair de Nazaré, centralizou a base, o quartel-general de Jesus, ali na casa de Zebedeu. Então, esse era o Zebedeu que a gente quase não vê falar no meio cristão, mas que foi uma pessoa importantíssima na vida de Jesus. O acampamento de fiéis foi montado próximo à beira-mar, com esses buscadores da verdade, os candidatos à cura. É, Depois, André, que era o primeiro apóstolo recrutado por Jesus, era o administrador de todas as atividades apostólicas. Então, todas as atividades que os apóstolos tinham que fazer ali, naquele lugar, eram administrados por André. Mas Pedro era o encarregado da escola dos evangelistas. Ora, os apóstolos são aqueles 12 onde Jesus nomeou embaixadores do reino, representante dele aqui na terra, para fazer o trabalho do nosso Pai. Os discípulos funcionavam como que assistentes desses apóstolos. É lógico que o requisito, as obrigações que caíam sobre os ombros dos discípulos eram menos rigorosas que as responsabilidades e obrigações que Jesus depositava sobre os apóstolos. Os apóstolos funcionavam como que um líder desse grupo de discípulos, né? E os discípulos, então, trabalhavam sob a orientação dos apóstolos para fazer a disseminação do evangelho. Então, Pedro era o encarregado dessa escola. O acampamento representava de 500 a 1.500 pessoas. E estava sempre mudando. Tinha gente chegando e saindo o tempo todo. Por isso que uma hora a mais, outra hora era menos. E nunca eram as mesmas pessoas. Elas estavam sempre ali mudando, né? Isso tinha uma. Era extremamente importante esse acampamento com essa natureza, esse volume de pessoas, para a escola de Pedro. Por quê? Porque era esse público que Pedro e os evangelistas usavam para treinar aquilo que tinham aprendido. Ok. O acampamento não era uma comunidade de interesses comuns como eram os apóstolos. Vocês sabem, os apóstolos compartilhavam tudo entre si. Eles não tinham nada que dizia, não, isso aqui é meu. Tudo que era de um era de todo mundo, e tudo que era de todo mundo era de todos, né? E era compartilhado, inclusive, com as famílias deles. No caso do acampamento, não era assim. Quem estava acampado ali tinha que se autossustentar. Davi cuidava de tudo, ele organizava o acampamento, botava a disciplina, botava a organização ali, com a ajuda dos irmãos alfeus, e esse acampamento era administrado de uma forma autossustentada. Então, não tinha ninguém financiando aquelas pessoas que vinham até ali. Elas tinham que se virar para conseguir comida e todo esse negócio. Mas isso não significa que quem não conseguia fazer isso não fosse recebido no acampamento. Eles davam um jeito de receber. Os apóstolos, eles pescavam uma vez por semana.
e o produto dessa pesca eles vendiam para o Davi. E o Davi, então, vendia isso, distribuía isso lá no acampamento, para as pessoas lá. Os apóstolos ensinavam aos evangelistas pelas manhãs. Então, todos os evangelistas, de manhã, tinham aulas com os apóstolos. E à tarde, os apóstolos e os evangelistas ensinavam ao povo. Interessante essa estrutura, né? Que foi montada assim, que a gente lê de en passant e não presta atenção nesse negócio. Quanto disso nós podemos fazer no nosso movimento? Como nós podemos nos inspirar nisso daqui para ajudar a espalhar o evangelho de Jesus, né? Claro, tem que arranjar um acampamento. Uma vez por semana, Jesus presidia uma hora de perguntas, respondendo às questões que não tinham sido respondidas. Então, ali se formou uma nova escola para os profetas, que é os discípulos aqui, né? Um comitê, veja só, tinha um comitê encarregado de admitir os candidatos à escola. Então, não era qualquer um que chegava ali e falava lá, eu quero ser um evangelista, né? Então, tinha que preencher uma série de requisitos, né? Que passava pelo escrutínio desse comitê, e se passasse, então era admitido ali como um evangelista. E aí vinha pessoas para esse acampamento e com disposição de ser evangelista de todo mundo, né? Todo mundo romano, até a Índia. Lembra que nessa época Roma dominava praticamente o mundo todo. E aí, como eu falei, eles ensinavam à tarde o que eles tinham aprendido pela manhã, né? E no almoço dos evangelistas com os apóstolos, eles discutiam essas experiências. Como foi a minha experiência de aprendizado esta manhã? Como foi a minha experiência de ensinar, de prestar serviço esta tarde? O que que eu achei legal? O que que eu tive dificuldade? O que que não foi bacana? Eles discutiam esse negócio no almoço, né? Ensinavam a mesma verdade. E aqui é um ponto crítico, né? Então, é assim, eles ensinavam a mesma verdade, mas cada um colocava nessa verdade a sua interpretação. E Jesus aprovava essas apresentações diversas, coordenando e harmonizando essas visões múltiplas e divergentes do Evangelho, sempre nas horas semanais em que dava respostas. Então, assim, Jesus não se importava com a interpretação pessoal de cada um e a maneira como cada um colocava esse negócio, sempre e quando o pano de fundo desse negócio, o objeto da apresentação, estivesse retratando a verdade, não tivesse desvios sobre a verdade, né? Os mais de 100 evangelistas que foram treinados nesses 5 meses representavam o corpo do qual depois, a gente lá para frente vai ver, foram retirados os 70 educadores e pregadores do Evangelho, sem incluir aqui, não contando aqui com Abner e os seus, né? Abner e os seus é Abner e os seguidores de João Batista, né? Que mantiveram o seu grupo. Então, nessa conta não estava incluído Abner e os seus discípulos, mas nós tiramos daqui desses 100, mais de 100 evangelistas treinados, 70 educadores, né? Para frente a gente vai estudar sobre isso, que saíram para fazer a pregação do evangelho do reino. Esses evangelistas, eles não batizavam ninguém antes de terem sido ordenados por Jesus, como os 70 mensageiros do reino. Aí lembram, Jesus curou 684 homens, mulheres e crianças naquele entardecer lá em Cafarnaum. E não parava de chegar gente doente de todos os lados. Mas daquelas 684 pessoas, apenas 7
apenas 7, encontravam-se entre esses estudantes evangélicos. Isso não quer dizer que outros não fossem depois seguidores do evangelho, mas somente 7, que é 1%, se dedicou a pregar o evangelho de Jesus no reino, né? Então, isso mostra que fazer milagres não é necessariamente a maneira de atrair os homens para Deus. É por isso que Jesus não queria ficar fazendo milagres. Ele sabia que isso não levava ninguém até o Pai, com raras exceções. Então, aqui a gente tem uma ideia do porquê disso. Lá no acampamento tinha um hospital de Bethsaida. Nesse hospital tinha um médico chamado Elman, que era um médico sírio, que contava com a assistência de 25 jovens mulheres e 20 homens. E ele organizou e conduziu por 4 meses o que eles chamaram aqui de primeiro Hospital do Reino. Então, se era 45 pessoas ajudando o sírio ali, o médico sírio, tinha bastante doente, né? Porque senão não precisava todo esse time aí. Jesus visitava os doentes 3 vezes por semana. Vamos pôr aqui, vai. Segunda, quarta e sexta. Não está escrito isso lá no livro. Mas quando a gente fala assim, dá uma visão diferente de 3 vezes por semana, né? Segunda, quarta e sexta não sobrou muito tempo da semana, né? E ele fazia contato com cada um dos sofredores. Ia lá, uma palavrinha, bom dia, boa tarde, passava a mão na mão, enfim, se aproximava dessas pessoas. Muitas das curas efetuadas por Jesus, de fato, assemelhavam-se a milagre. Mas, na verdade, tratava-se apenas de transformações da mente e do espírito. Quando a gente fala das doenças, que a gente entende como uma aflição dos homens aqui na Terra, e não deixa de ser uma aflição, existem muitas interpretações sobre as doenças na Terra. Existe a interpretação de que Deus mandou a doença para castigar o homem, Deus mandou a desgraça para afundar o homem. Existe a crença de que o homem tem a sua mente deturpada e ele mesmo cria as suas doenças, que todas as doenças seriam produtos desse negócio. Então, lá no Google, a gente diz que as doenças lá podem ter como causas as psicossomáticas, que são aquelas que nós mesmos criamos para nós mesmos através da somatização dos nossos problemas, das nossas coisas, então, que é uma coisa da nossa mente, da nossa psique. E, de fato, existem essas doenças. Elas existem. Geralmente, isso acontece com pessoas que têm uma certa, que são meio hipocondríacas, ou às vezes são muito sensíveis ao que acontece com outras pessoas e adquirem para si mesmo aqueles problemas de outras pessoas. Então, são pessoas que têm dificuldade, às vezes, de estabelecer barreiras de proteção para si mesmas, de se autoproteger. Existem as doenças que são genéticas, né? Que são doenças que ninguém tem culpa disso. Então, quando nasce um bebê cego, ele pode nascer cego por várias razões. Pode nascer cego porque teve um problema que a mãe dele não observou alguma coisa, ou que os antepassados dele fizeram alguma coisa que foi errado, blá, blá, blá. Errado, eu vou explicar isso depois melhor. Mas ele pode ter nascido cego simplesmente porque ele teve um problema na gravidez ali, involuntário, não foi resultado da ação de ninguém, e ele nasceu cego. Às vezes por uma questão genética até, de um cromossomo que estava lá enraizado em algum lugar em alguém, né? Anormalidades cromossômicas como a síndrome de Down, que nasce em famílias, então tem um desvio daquele cromossomo, né? Síndrome de Noah, e assim vamos. Nós temos causas ambientais. Tem gente que não pode ficar
em ambientes extremamente secos, tem gente que não pode ficar em ambientes extremamente úmidos, tem gente que, enfim, existem várias razões, várias causas ambientais que podem nos trazer problemas de saúde. Causas com estilo de vida, né? A gente se alimenta de maneira equivocada, tem o sedentarismo, o tabagismo, o consumo de álcool, drogas, etc., né? Causas infecciosas. Então, muitas dessas doenças, às vezes, são provocadas mesmo pelas nossas atitudes. A gente não cuida da gente como a gente deveria cuidar. E também tem aquelas doenças infecciosas, como nós tivemos lá, por exemplo, a Covid, né? Covid foi provocada por um micro-organismo e que contaminou o mundo inteiro, né? E o nosso organismo não estava preparado para lidar com aquilo ali, né? Podem existir as teorias que quiserem, mas isso é o que a ciência diz, né? Ok, não vou ficar gastando muito tempo nisso aqui, mas é importante a gente ver que existem inúmeras razões para a gente ter doenças que não são necessariamente uma imposição de Deus para nós. Não foi Deus que trouxe a doença para nós, né? Então, importante a gente lembrar disso. Quando a gente fala da mente e do espírito, eu queria lembrar aqui o seguinte, né? Os milagres realizados na carne por Jesus foram realmente tocantes, né? Milhares de pessoas se beneficiaram com esses milagres, com a ação de Jesus durante a sua permanência aqui na Terra e até depois, pela fé que foi inspirada sobre muitos doentes que ainda hoje conseguem alcançar a cura motivados pela sua fé, né? Então, esses milagres realizados na carne, com certeza, melhora a vida dessas pessoas. A gente tem que parar para pensar no seguinte: esses milagres, eles resolvem uma situação puramente temporal para essas pessoas curadas enquanto elas estão aqui na carne. A nossa vida aqui é muito curta. Vamos pôr aqui, a gente dura 100 anos aqui, né? Estou sendo generoso, mas vamos pôr que a gente dure 100 anos. O que que é 100 anos comparado com a eternidade? Então, essas curas, que foram de fato importantes para muitas pessoas, são curas que têm uma situação temporal só, passageiras, né? O maior milagre realizado por Jesus, que muitos de nós e muitos não falam, desculpe, é justamente o espiritual, onde, por meio dos seus ensinamentos e exemplo de vida, ele curou e salvou o espírito de milhões de almas. Não só para enfrentar as dificuldades temporais, lembra? Como ajudar a resolver os problemas do espírito, que as dificuldades temporais ficam amenizadas. Não só para enfrentar as dificuldades temporais, mas principalmente para assegurar a sobrevivência eterna. Eu, se fosse manco, torto, caído, cego, surdo, e Jesus me perguntasse: você quer conquistar a vida eterna ou quer ficar uma pessoa sã agora? Bom, eu não quero que você faça nenhum milagre comigo, eu quero conquistar a vida eterna. Se for para me fazer um milagre aqui e depois, quando eu morrer, morreu, dá licença, eu quero conquistar a vida eterna. Então, esse é o grande milagre de Jesus entre nós, essa experiência, esse compartilhamento da sua vida conosco, esses ensinamentos que podem nos trazer a vida eterna. Isso sim é um milagre. Isso sim é um milagre, né? Tudo bem. Eumã e seus companheiros, a Eumã era o médico sírio lá, né? Se esforçaram para ensinar a esses doentes a verdade sobre a possessão pelos maus espíritos, etc. Mas eles tiveram pouco êxito. Tiveram pouco êxito por quê? Porque a nossa mente continua centrada aqui no nosso umbigo, no nosso ambientezinho caseiro,
nos nossos probleminhas comezinhos do dia a dia, e a gente acha que tem espírito influenciando tudo que acontece na nossa vida, que a desgraça é promovida por isso, por aquilo. A gente levanta um monte de crenças. Então, quando a gente expande a nossa capacidade espiritual, a nossa mente funciona como uma onda, onde a distância que ela alcança é a distância que o nosso espírito pode alcançar. Então, se meu espírito é inexistente ou é um negocinho pequenininho, merreca, xixilento, a minha mente é uma mente merreca, xixilenta, é uma mente pequena. Eu tenho que expandir o meu espírito para que a minha mente, que está presente ali, ela existe, ela tem esse potencial, só depende do meu desenvolvimento espiritual para que eu possa usar essa mente na sua plenitude, na plenitude que ela pode alcançar, como se fosse um radar que chega até o infinito. Então, essa é a questão. A gente fica agarrado nessas crenças e nas coisas pequenas, e por mais que se tente explicar que não tem a possessão de espírito lá, a gente não consegue se libertar desse negócio, né? Só vai conseguir se libertar quando, quando expandir a sua espiritualidade. Desde o seu batismo, e falando agora, mudamos o tópico aqui para assuntos do Pai, desde seu batismo, o mestre não passara tanto tempo na solidão, porque ele não tinha muito o que fazer ali. Era um trabalho ali no acampamento, na escola, que era conduzido pelos apóstolos, André, por Pedro, e eles ali se viravam com aquele negócio, e Jesus se reunia com eles uma vez por semana, ou quando necessário, para discutir eventuais problemas. Então, Jesus ficou meio ali que, né, é, desempregado, vamos dizer assim, né? Então, ele dedicava mais tempo para si mesmo. E ele dizia que nesse tempo que ele estava dedicando para si mesmo, ele estava cuidando dos negócios do Pai. Eu vou falar mais disso. Nesse período, os 12 apóstolos desfrutaram de uma ligação de contato direto íntimo com Jesus. Lembra? Existia um grupo de três apóstolos que estavam sempre com Jesus. Mas aqui, como todos eles estavam trabalhando ali no acampamento, quando Jesus se afastava, ele levava aquele que estava liberado, aquele que estava tranquilo. Então, aquele que ia acompanhar Jesus naquele momento. Então, nesse período, os 12 tiveram um contato muito próximo com ele. Aí os reveladores estão dizendo aqui que nesses isolamentos eles inferiam, né, que Jesus, nosso Micael, estivesse em contato direto com seus diretores de assuntos do universo. Desde o batismo, lembra, Jesus assumiu a vida pública a partir do seu batismo, quando o ajustador da mente dele já ele tinha alcançado o ponto de fusão com esse ajustador, mas Jesus não era um ser fusionável, porque o nosso Micael já é espírito, né? Então o ajustador só estava aqui guiando o homem, Jesus. Quando chegou naquele ponto da fusão, o ajustador, que não poderia alcançar a personalidade de Jesus mediante a fusão, foi até o Pai do paraíso, recebeu lá uma personalidade e voltou aqui. E a partir daquele momento, Jesus tinha plena consciência de quem ele era. Ele era o Micael, criador do universo de Nébaron. E a partir dali ele começou a sua campanha pública de revelação do Pai. A meta de conquista da soberania do universo local já estava cumprida, né? Mas isso já é outra aula. Então, voltando aqui, como ele já tinha consciência de quem ele era, então ele já conseguia contatar aquela vasta hoste de seres que estavam sempre acompanhando ele ali no céu, vendo tudo que ele estava fazendo aqui na Terra.
Então, os reveladores entendem que naqueles períodos de isolamento, ele estava batendo papo com esses diretores dos assuntos do universo, com seus administradores, e trocando ideias, informações, passando ordens, se informando de problemas, etc., para dirigir o seu vasto universo. E o Jesus humano escolheu Jesus humano. Por que será que os reveladores colocaram aqui Jesus humano, hein? E não colocaram simplesmente Jesus? Fizeram questão de destacar que era o Jesus humano. Eles podiam ter omitido esse humano aí. Jesus é Jesus, né? Mas Jesus é também Micael. Então eles destacaram esse Jesus humano, é um homem, escolheu denominar essas suas atividades como sendo os assuntos do meu Pai. A gente tem uma dificuldade danada de entender esse negócio do Pai. A gente está sempre aqui, né? O Pai Universal pode ser adorado, não pode, tem que rezar para ele ou não. Quem que é nosso Pai? O ajustador é Pai, pode ser adorado, não pode. O que que nós temos que fazer com o nosso ajustador? Puta, Micael, Jesus é Pai, não é Pai? O que que nós temos que fazer com ele? É uma confusão danada esse negócio aí, né? O fato é, o fato é que os reveladores dizem que nós, humanos aqui, temos, ao longo da nossa jornada até chegar no paraíso, nós temos que ter a experiência de reconhecer sete pais. Começa com o nosso pai biológico aqui na Terra, passamos pelo pai do reino, que é o Adão planetário, que no nosso caso foi frustrado, então nós somos órfãos desse pai do reino. Passamos pelo pai das esferas, e nós vamos fazer isso quando a gente ressuscitar lá ali nas Morôncias. Vamos conhecer o soberano do sistema, que hoje é lá na Forja, antes foi Lúcifer. Lembra? Então, nós vamos reconhecer esse soberano do nosso sistema como o pai do nosso sistema. Vamos passar pela constelação, né, pela capital da nossa constelação de Nor-Latiadec, e ali nós vamos reconhecer os pais altíssimos, porque são três ali, na verdade, administradores. Então, vamos conhecer esses pais altíssimos. E quando chegarmos em Salvington, vamos conhecer o Pai do Universo. Quem é o Pai do Universo? É o Filho Criador, é Jesus. E depois vamos conhecer os superpais. Quem são os superpais? São os anciões dos dias, aqueles que governam o nosso superuniverso. E só depois disso nós vamos chegar no Pai do Espírito, que é o nosso Pai lá do paraíso, o Pai universal. Então, é aceitável, vou repetir, é aceitável que a gente considere essas personalidades como nossos pais, sendo que a nossa meta de destino é o nosso Pai universal. Enquanto aqui na Terra, na carne, na matéria, o nosso Micael, Jesus, é nosso Pai. Então, é claro que o trabalho do Micael, assim, não só do nosso Micael, mas de todos os Micaéis, é um trabalho a serviço do Pai Universal. Mas quando ele está tratando de assuntos do universo local, embora ele esteja trabalhando para o universo local, ele está trabalhando para o universo dele mesmo, o Micael Pai, né? Que nem tudo. Veja só, o nosso Micael, assim como os outros Micaéis, o poder de alcance deles, as decisões deles, o livre-arbítrio deles, está limitado, está limitado ao universo local por eles criados. Mas não completamente, porque, embora eles sejam soberanos daquilo ali, não seria recomendável, eles podem fazer, mas não seria recomendável que eles implantassem no universo local deles alguma coisa que pudesse prejudicar o plano universal, o plano cosmológico do Pai do Paraíso.
Nós temos 700 mil universos locais. Então, Micael tem plena soberania sobre o seu universo local, mas, em princípio, é por isso que ele se submete à vontade do Pai, porque ele não pode interferir nos outros 700 mil universos locais, não pode nas determinações do nosso Pai universal. Então, ele sim é o soberano do nosso sistema, é o Deus do nosso universo local, perdão, é o nosso Pai. E quando ele fala de assuntos do Pai, o Jesus humano, o Jesus humano, poderia estar se referindo a ele, Micael. Isso não está escrito no livro, tá? Isso é uma dedução deste curioso aqui. Vamos lá. Seguindo adiante. Aí Jesus fala aqui, mudamos o item do mal, do pecado e da iniquidade, né? O que é o mal? A gente sempre tem uma dificuldade em entender o que é o mal. Outra coisa que a gente tem dificuldade é a questão de nascer do Espírito. Existe uma discussão gigantesca em alguns dos nossos grupos sobre o que significa nascer do Espírito, se a gente é filho de Deus, se não é filho de Deus, a partir de quando nós somos filho de Deus, etc. Então eu fiz um apanhado pequeno aqui para a gente ver se a gente traz um pouco de luz sobre esse assunto. Então Jesus diz aqui, ó, lá no documento 155 que nós ainda vamos estudar: eu vos convoquei a nascer de novo, a nascer do Espírito. O que é isso? Isso é a experiência superna de encontrar a Deus para vós, dentro de vós e por vós. Para mim, ele está falando aqui do nosso ajustador do pensamento, da gente encontrar Deus dentro de nós, né? Para nós, dentro de nós e por nossos meios, né? Assim, poderemos passar da morte para a vida. Então, quando a gente consegue fazer isso, a chance de ressurreição é 100%. Então, sim, nós nascemos de novo, nascemos do Espírito. Depois da fusão, a sua alma mortal, nascida do Espírito, com o ajustador do pensamento. Está lá no documento 194. Jesus diz que é depois da fusão, com a alma mortal. A alma mortal é nascida do Espírito. Então, por que que ele está ressaltando isso aqui? Que a nossa alma é uma construção a quatro mãos. Quem constrói a nossa alma é o nosso ajustador do pensamento. Mas ele só faz isso se nós autorizarmos, se nós permitirmos que isso seja feito. Então, de que maneira a gente permite isso? Fazendo a vontade do Pai. Cada vez que a gente faz a vontade do Pai, a gente deixa o nosso ajustador ir lá colocar um tijolinho naquela alma. Então nós estaríamos nascendo do Espírito depois da fusão da alma mortal com o ajustador do pensamento. A alma mortal é nascida do Espírito porque ela é construída pelo ajustador do pensamento, que é Espírito, é o nosso Pai. O destino final do homem não está selado, enquanto ele não houver perdido o poder de escolher a vontade do Pai. Do mesmo modo que o destino eterno do homem fica assegurado quando a fusão com o ajustador proclama ao universo que tal ser ascendente efetuou a escolha. Isso porque, antes da gente alcançar a fusão, nós podemos mudar de ideia a qualquer tempo. Então, nós somos considerados como filhos ascendentes, documento 40.6, a partir do instante em que a fusão acontece. Todavia, o status presente dos mortais do tempo e do espaço é de filhos pela fé. Então, sim, nós somos filhos de Deus, Ele está habitando nós aqui, mas nós somos filhos pela fé. E essa filiação pode ser interrompida a qualquer momento pela nossa vontade exclusiva, coisa que não vai acontecer depois da nossa fusão.
Então, eles fazem uma diferença aqui entre os filhos ascendentes, que são aqueles a partir da fusão, e aquele de filhos do tempo, pelos filhos que são os filhos motivados pela fé. Aqui está falando apenas que a gente pode mudar de ideia antes da fusão com o ajustador do pensamento, né? Então, muito bem. Nascer do Espírito é isso. Aí, por que que isso é importante? Bom, nós vamos ver aqui na sequência, Jesus falando de uma porção de outras coisas. Isso aqui foi resultado de uma pergunta de um dos apóstolos para ele, e Jesus disse: Olha, não confundas o mal com o maligno. Então, assim, a gente sempre tem a ideia de que o mal é o perverso, é o maligno, é o diabo, é a maldade pura. O mal não é isso. O maligno, Jesus disse, nós devemos chamar de iníquo. Aquele que nós chamamos de maligno é filho do amor próprio, que deliberadamente rebelou-se consciente contra o governo do meu pai. Ele está falando de Lúcifer aqui. Ok. Aí ele faz uma distinção. Diz assim: o mal é a transgressão inconsciente ou não intencional da lei divina, a vontade do Pai. O mal é a medida da imperfeição da obediência à vontade do Pai. O que que ele está dizendo aqui? Ora, ele está dizendo que nós nascemos, todos nós imperfeitos, nós estamos buscando a nossa perfeição. Sendo seres imperfeitos, nós somos ignorantes, nós desconhecemos um monte de coisa. A gente está aprendendo, estamos descobrindo a fazer certo, através da nossa experiência de vida, que é o que deveria estar nos ensinando. A gente fala: olha, eu vou fazer isso aqui com essa decisão que eu vou tomar aqui, e deu ruim, eu tenho que perceber que deu ruim e que da próxima vez eu não posso fazer aquilo ali, tenho que fazer de outro jeito. Então, o mal, ele acontece quando nós tomamos uma decisão errada por desconhecimento. Nós não sabemos o que é o certo e o que é errado. Nós temos inconsciência disso. Aí fala: puxa vida, a gente não sabe o que é certo e o que é errado. Muitas vezes não. É só a gente sair no trânsito, a gente vê um cara fechando o outro. Aquele que está fechando, ele acha que ele não está fazendo nada demais. Aí você vai num lugar, tem aquele som ligado, 200 decibéis, atrapalhando todo mundo que está em volta, e o cara fala assim: os incomodados que se mudem. Então, assim, todos esses erros que afetam o desenvolvimento, afetam as relações, afetam o bem-estar, afetam a segurança, afetam a saúde de todos nós, né, podem ser provocados de uma maneira inconsciente, por pura ignorância. E esses erros, eles não são pecados, esses erros não nos impedem de chegar a Deus. Porque é inconsciente, é não intencional. A gente não faz aquilo deliberadamente. Então, isso significa o seguinte: é uma ignorância, é um desconhecimento. Eu citei ali exemplos: incomodados que se mudem. Eu mesmo fazia isso, soltava fogos de artifício aqui no Natal, meia hora de fogos de artifício explodindo aí em cima, lindo, maravilhoso, tudo aquele negócio. Os cachorros sumiam tudo aqui da região, os bebês acordavam tudo, os velhinhos doentes, tudo se revirando no leito. Mas eu estava feliz que eu estava soltando meus fogos de artifício, né? Nunca mais eu fiz isso depois que eu ganhei consciência desse negócio. Vamos lá. O pecado é a transgressão consciente, consabida, deliberada da lei divina. Então, é assim, é aquilo que já não é mais eu. Eu sei que aquilo ali está errado, né? Mas eu não tenho força suficiente para não repetir aquele erro.
Então, muitas vezes nós sabemos o que está errado, a gente não quer fazer aquele negócio ali, seja lá o que for. A gente acaba fazendo e depois se arrepende, pede perdão para Deus, jura que nunca mais vai fazer, que não sei o quê, blá, 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 né? Toda aquela história que nós já sabemos. Mas isso significa o seguinte: a gente sabe que está errado. E a gente só não consegue isso por falta de força. Essa falta de força significa o seguinte: a nossa fé é fraquinha. Ela é tão fraquinha que não nos dá a força para seguir um caminho de retidão. Então, o pecado, pelo que Jesus está dizendo aqui, já não é mais o mal, já é uma violação, né, da regra do Pai, e isso é feito de uma maneira deliberada, contra a vontade do nosso Pai, e acontece justamente porque ainda nos falta fé. Mas ainda assim, esse pecado é perdoável, ele pode ser redimido se nós fortalecermos a nossa fé, pararmos de pecar, pedimos perdão a Deus e perdoamos os nossos semelhantes, como já discutimos em outras oportunidades. Aí depois, Jesus fala do maligno, né, que é a iniquidade, o que ele chama de iniquidade. Então, a iniquidade é a transgressão voluntária, determinada e persistente da lei divina. A iniquidade é a medida da rejeição continuada do plano de amor do Pai para a sobrevivência da personalidade. Então, é assim, é um negócio que o cara sabe que está errado, ele não tem vontade nenhuma de pedir perdão por aquele erro, ele quer que se dane, ele não está nem aí, e essa é a mesma situação. Ele sabe, mas não está nem aí. Dane-se, não é? Aqui mando eu. Esse negócio aqui está aqui para me servir, do jeito que eu quero. Que pai universal que nada? Esse cara não manda nada aqui. Então, essa é a diferença de mal, que é a transgressão inconsciente, pecado, que é a transgressão consciente, e da iniquidade. Aí a pergunta é a seguinte: bom, o renascimento é necessário, o renascimento do espírito é necessário para escapar do controle do maligno? Eu quero. Eu acho que a palavra controle está mal colocada aqui. Porque o maligno, ele não nos controla. Depende da nossa força, né? Então, se você renascer, você domina completamente o maligno, você assume uma posição de comando. Se você é fraco, ele invade a tua mente vai trabalhar só coisa ruim, não tem o que fazer, porque você é fraco. Mas, vamos ver aqui o que Jesus fala a respeito disso, né? No próximo slide. Por que que é necessário para o homem nascer do Espírito para entrar no reino, né? Antes do renascimento do Espírito, por natureza, o homem fica sujeito a tendências inerentes para o mal. Está dizendo aqui o seguinte: olha, antes do renascimento do Espírito, o que que é isso? Lembra, eu falei lá do renascimento do Espírito. É porque nós não desenvolvemos a nossa alma ainda. Ela é pequenininha. É, a nossa espiritualidade é de pouca fé. Nós não temos força para superar as nossas tendências equivocadas, né? Então, a gente, de fato, fica sujeito a essas tendências, mas não que não somos controlados por elas, porque senão a gente não teria o livre-arbítrio de decidir, né? O homem está apenas começando a sua ascensão até a perfeição do Pai. Então, olha Jesus dizendo aqui, ser imperfeito ou parcial por limitação dos recursos naturais não é pecado, não é pecaminoso, é uma ignorância. É por isso que Jesus fala: ame ao próximo como eu te amo, como um pai ama uma criança. Porque uma criança é ignorante, uma criança é imperfeita, ela ainda está aprendendo, não sabe fazer as coisas. Só que o meu semelhante que está aqui do meu lado, que está aqui na minha frente,
ou que está no dia a dia comigo, que pode ter 80 anos, muitas vezes, apesar da idade dele, a cabeça dele, a mentalidade dele é de um bebê. Ele é imaturo. Então, se ele é imaturo, se ele é ignorante, ele é imperfeito, ele é parcial por limitação dos recursos dos dons naturais. Então, isso não é pecado. Então, é por isso que nós temos que ter tolerância, por isso que nós temos que ter respeito, por isso que nós não podemos perder a paciência com as pessoas quando elas têm essa imaturidade. O homem está de fato sujeito ao mal, ele não é em nenhum sentido o filho do maligno. Nós estamos aprendendo. O erro faz parte do nosso aprendizado. Nós apenas não erraríamos se o nosso pai nos tivesse feito perfeitos. Mas ele deliberadamente nos fez imperfeitos. Como é que ele pode cobrar a perfeição de nós se nós somos ignorantes? É por isso que existe a misericórdia. Então, em nenhum sentido, a pessoa que erra por ignorância é um filho do maligno, é uma pessoa que é maligna, que é malvada. Ela faz aquilo porque não tem consciência, não tem, é ignorante. O mal é inerente à ordem natural deste mundo, faz parte do nosso processo evolutivo. Mas o pecado, lembra, o pecado é quando a gente não tem força o suficiente para deixar de fazer uma coisa que a gente sabe que está errada. Novo nascimento, batismo do Espírito, aqui é o batismo do Espírito, é essencial para a libertação do mal e necessário para a entrada no reino do céu. Então, o batismo do Espírito aqui, eu posso estar aqui na terra ainda, não sair daqui, não morrer, mas a minha fé é forte o suficiente para desenvolver a minha alma e estar caminhando em direção àquela fusão que vai acontecer naquele momento. Então, a minha alma, que já é um batismo do Espírito, é aquela que vai me dar a força, pela fé que eu tenho, de superar todas essas dificuldades. E nada do que a gente faz de errado contradiz a ideia de que o homem é filho de Deus. A ignorância da origem, natureza e destino do homem é o que geralmente faz com que a gente tenha dificuldade de entender ah, por que que nós vivenciamos essas situações. A gente tem um entendimento errado sobre o nosso pai. Aquela ideia de que o pai fica fazendo pegadinhas para nos derrubar, que o pai fica com o caderninho anotando as coisas erradas. O pai, ele tem mais coisa para fazer do que ficar fazendo essas bobagens que a gente acaba atribuindo para ele, né? Então, o que o pai espera de nós é que nós façamos a vontade dele, só isso. Ele nos ama profundamente, mesmo quando nós somos ignorantes, erramos, e mesmo quando nós cometemos o pecado, ele é capaz de nos perdoar por sua misericórdia. Já com a iniquidade é outra situação, né? Nós já vimos lá atrás. Ok, continuando aqui. Tomé é quem tinha levantado essas perguntas para Jesus, e Jesus fala aqui para ele: Tomé, estás confuso com as tuas ideias por causa da doutrina dos gregos e dos erros dos persas. Então, essa coisa toda que a gente carrega desde aquela época com relação ao erro, pecado, maligno, todo esse negócio, vem justamente dessa doutrina dos gregos e do erro dos persas, né? Ele, ele fala aqui para Tomé: você não compreende a relação entre o mal e pecado, porque visualiza a humanidade como tendo começado na Terra com um Adão perfeito que se degenerou. Quantos de nós, quantos de nós
Não aprendemos, quando éramos mais jovens, de que nós fomos um dia criados à perfeição de Deus, nos degeneramos, nos perdemos e que estamos nesse mundo aqui para ser castigado e que Deus está nos castigando porque se arrependeu de ter criado o homem e que nós teríamos que fazer, eu sei lá que tipo de milagre de fantasia para a gente voltar para casa, sendo que voltar para casa significaria voltar para a perfeição. Tudo isso é errado, essa ideia está completamente equivocada. Deus nunca se arrependeu de ter criado o homem. Ele criou o homem imperfeito porque ele queria que o homem vivesse o perfeccionamento, partindo da imperfeição para a perfeição. Então, a gente tem na nossa cabeça a imagem de que Deus era perfeito, de que Adão era perfeito e se degenerou, e muitas vezes essa figura não é. Isso aconteceu de fato com Adão. Mas essa figura foi acentuada pela ideia de que Adão foi o primeiro homem na Terra. Quantos de nós aprendemos que nós somos descendentes de Adão e Eva? E nós sabemos que não somos. Quantos de nós não aprendemos que nós temos o pecado original, porque Adão era perfeito e se degenerou? Esses entendimentos, essas ideias é que fazem com que a gente se perca, né? Mas por que, diz Jesus aqui para Tomé, por que te recusas a compreender o significado do registro que revela que Caim, filho de Abrão, foi para a terra de Nod e lá formou uma mulher como esposa, tomou uma mulher como esposa? Pô, Adão e Eva, na Bíblia está escrito isso, né? Adão e Eva foram o primeiro casal aqui na terra, né? Pai da humanidade. E aí eles tinham dois filhos, Caim e Abel. Caim matou Abel e fugiu para a terra de Nod. Está escrito na Bíblia isso, né? Quem é Nod? Então não existia só Adão e Eva, tinha um outro cara lá que chamava Nod. E lá ele tomou uma mulher como esposa. Ué, quem era essa mulher? De onde saiu essa mulher? Ela era filha de Adão e Eva? Então, Jesus está destacando aqui alguns erros dessa escritura mais antiga, que a gente toma como verdade. Nesse mesmo documento, fala que os filhos de Deus estariam encontrando esposas para si próprias entre as filhas dos homens. Uma confusão danada, né? Ok. Os gregos e os outros povos ensinaram a ti que o homem descende da melhor perfeição. Nós nunca fomos perfeitos e nós não somos descendentes da melhor perfeição. Nós somos criação da melhor perfeição. O nosso Pai é perfeito e ele nos criou, mas ele nos criou imperfeitos. E aí nós entendemos que nós somos descendentes da melhor perfeição e que nós pecamos e caímos diretamente no ouvido e na destruição. Isso é o que nós aprendemos. Eu vim para mostrar, Jesus, eu vim para mostrar-te que com a entrada no reino, o homem está ascendendo segura e certamente até Deus e a perfeição divina. Qualquer ser que não alcança os ideais divinos e espirituais da vontade do Pai Eterno é potencialmente mau. Eu destaquei aqui o potencialmente, né? Por quê? Porque se nós somos ignorantes, nós não fazemos a vontade de Deus, nós não estamos alcançando esses ideais divinos, nós vamos cometer erros. E esses erros, eles são equivalentes ao mal. Então, a gente tem que ter sempre presente a ideia de que aquilo que a gente faz errado afeta todo o resto da humanidade, afeta o cosmos, afeta esse organismo vivo que é o cosmos. Eu já dei exemplo outras vezes. Pega aí a rua para ir para o centro da cidade, aí pega aquele trânsito infernal lá, porque teve um acidente de carro ali na frente. Tudo bem, essas coisas acontecem. Mas esse acidente de carro aconteceu porque alguém errou. Se não tivesse tido um erro,
não teria tido o acidente. E esse acidente acabou e provocando um impacto na vida de todos aqueles que têm que passar por ali e na vida de todos aqueles que estão esperando aquelas pessoas que vão passar por ali para fazer qualquer outra coisa. Então aquele negócio se espalha, né? Puta, perdi hora do médico, perdi hora do dentista, perdi não sei o quê, perdi a reunião, perdi não sei. Não, é, então aquela história, né? Tudo que a gente faz de errado, queira ou não queira, afeta a todas as pessoas. Aí continua Jesus: não leste na Escritura onde está escrito, né? Vós sois filhos do Senhor, eu escolhi para ser meu filho, eu serei teu pai. Eu os criei para a minha glória, vós sois filhos do Deus vivo. Aquele que tem o Espírito de Deus, de fato, são os filhos de Deus. Então, todos nós aqui em Urântia recebemos o Espírito de Deus, que é o ajustador do pensamento. Então, somos filhos de Deus. Conquanto haja uma parte material do Pai humano no Filho natural, há uma parte espiritual do Pai celeste em todos os filhos, pela fé do reino. Aí fala do propósito da aflição, né? Para que serve a aflição? Por que nós somos afligidos, né? Mestre, começa a entender que te recusas a praticar indiscriminadamente a cura. Lembra, nós falamos, Jesus não queria ficar fazendo milagre. Lembra, nós falamos por que ele não queria fazer milagre. Lembra, nós falamos lá é, do resultado desses milagres, né? Quantos se converteram para o reino? Em função desses milagres. Lembra, o maior milagre de Jesus é salvar almas, conquistar a eternidade para todos nós. Não curar uma perna torta, isso é importante também, mas não é isso, né? Então, o que vem a ser essas aflições, né? Então, vocês não compreendem, Jesus dizendo, como a ordem natural deste mundo tem sido desorganizada pelas aventuras pecaminosas. Nós tivemos Lúcifer, com a adesão de Caligácia, depois a falha adâmica, enfim. A ordem natural deste mundo foi desorganizada inúmeras vezes, né, contra a vontade do Pai. E aí Jesus diz que eu vim para começar a colocar essas coisas em ordem. Mas isso não acontece do dia para a noite, vocês lembram? A rebelião de Lúcifer aconteceu quando o nosso príncipe planetário estava completando 300 mil anos entre nós. E durou até a vinda de Jesus aqui para a prisão de todos os rebeldes que nós tínhamos aqui e aquela história toda. Então, são centenas de milhares de anos, que nós estamos nessa bagunça. Então, não é porque Jesus veio aqui do dia para a noite que esse negócio aqui se resolveu. É lógico, se ele bater a varinha mágica dele lá, resolve tudo imediatamente. Mas lembra, ele não, ele não deve fazer nada que contraria a ordem universal do Pai Celestial. Ele é o soberano do universo local, mas mesmo nessa condição, ele não pode fazer uma coisa que não seja compatível com a ordem do universo mestre. E o que isso significa? Nós estamos aqui para viver uma experiência de perfeccionamento, de sair da imperfeição para a perfeição. Então, ele não pode bater a varinha lá e resolver todos os nossos problemas, porque isso é contra a vontade do nosso Pai. Se a vontade do nosso Pai fosse essa, ele teria ordenado que nós fôssemos criados perfeitos, e não da forma como nós fomos criados, né? A presença do mal por si só é um teste suficiente para a ascensão do homem, mas o pecado, a presença do mal, o que é o erro? Mas o pecado não é essencial à sobrevivência, isso aí é uma escolha nossa. O pai não aflige seus filhos propositadamente, o homem traz aflições desnecessárias a si próprio.
por recusar-se a conduzir-se na vontade divina. Lembra? O que nós temos que fazer? Cumprir a vontade do Pai. Quem é o Pai? É o ser perfeito. Ele é perfeito. A vontade dele só pode ser perfeita, não pode ser diferente da perfeição. A vontade do nosso Pai é perfeita. Significa o seguinte: cada vez que a gente fizer a vontade dele, nós estamos fazendo o que é certo, o que é correto, desde a primeira vez e sempre. Então não tem como errar, não vai acontecer o mal se a gente fizer a vontade do Pai. Agora, cada vez que a gente deixa de fazer a vontade do Pai, a gente está trabalhando em cima da imperfeição. A imperfeição provoca aflições, ela provoca desvios, ela provoca resultados. É aquele negócio, né, da consequência dos nossos atos, né? A gente tem liberdade de fazer as coisas que a gente fizer, mas tem um preço para ser pago por isso, né? A aflição existe potencialmente no mal, mas muito dela foi produzido pelo pecado e pela iniquidade. Então, a aflição pode acontecer no mal. Falei ali do acidente do trânsito, que é uma coisa que pode ter acontecido pelo mal, e não é necessariamente um pecado, uma iniquidade, mas então a aflição, para todos aqueles que ficaram presos no trânsito, pode existir potencialmente no mal. Mas sempre que tem o pecado e sempre que tem a iniquidade, ela é produzida, a aflição, o pecado e a iniquidade resultam em aflição. O Pai não envia a aflição como punição arbitrária para o erro. Não é assim, que eu vou mandar uma aflição aqui porque você vai errar amanhã, então você já está sendo castigado desde agora, né? Não acontece isso, né? As imperfeições e limitações do mal são inerentes ao mal. As punições para o mal são inevitáveis. As consequências destrutivas da iniquidade são inexoráveis. Então, o sujeito que deliberadamente não está nem aí, Pai não existe para ele, vale a vontade dele, sujeito, é um iníquo. Ele vai ser destruído. Destruído no sentido de que é uma autodestruição. O homem não deveria culpar a Deus por essas aflições, que são o resultado natural da vida que ele escolhe viver. Nem deveria reclamar das experiências que são parte da vida deste mundo. Então, é, a nossa vida nos submete a determinadas experiências, são parte da nossa vivência no dia a dia. Não adianta ficar reclamando disso daí. Nós vamos superar tudo esse negócio aqui. A vontade do Pai é que o homem mortal devesse trabalhar com persistência e coerentemente no sentido da melhora do seu estado na Terra. Ok? O empenho inteligente capacitaria o homem a superar grande parte da sua miséria terrena. O empenho inteligente, eu não sei que palavra seria mais adequada aqui para a gente colocar. Que inteligente não é sinônimo de cultura, não é sinônimo de doutor, não é sinônimo de blá, blá, blá. Inteligente é a pessoa que atua com sabedoria, né? Então, para atuar com sabedoria, você tem que ter elevação do espírito. Você não é inteligente, veja bem, nenhum de nós tem capacidade de ser inteligente do ponto de vista cósmico se nós não tivermos uma elevação espiritual. Por quê? Porque a nossa mente, a nossa inteligência tem uma limitação. Ela está limitada no campo de atuação dela, que é esse campinho que está aqui, não é uma atuação cósmica. Não é uma atuação sábia, porque está delimitada num espaço pequenininho e não vê o que passa para lá daquele espaço, né? Eu, muitas vezes não encontro as palavras certas para explicar isso. Parte da nossa missão, e aqui está o documento, eu comecei com ele lá na frente, o texto, parte da nossa missão, Jesus falando para os apóstolos, é ajudar os homens a resolverem os seus problemas espirituais,
de modo que eles estejam mais bem preparados e inspirados para resolver seus múltiplos problemas materiais. Então, se o homem estiver preparado espiritualmente, ele raramente vai precisar de ajuda para resolver os problemas materiais. É claro, toda ajuda é bem-vinda, mas as pessoas aprendem a lidar com essas dificuldades, né? Nas Escrituras tem prevalecido a tendência de atribuir a Deus a responsabilidade por tudo que a ignorância do homem não deixa compreender. Lembra? Lá na tribo, lá na idade das cavernas, lá sumia a lua, que é lua nova, lua cheia, tudo isso, né? Sumia a lua, o sujeito tinha que sacrificar uma donzela da tribo para trazer a lua de volta. Aí ele ia lá, matava a donzela e a lua voltava, né? E aí esse ritual se repetia. E até que em algum momento o homem percebeu, putz, não precisa matar ninguém, a lua vai e volta sozinha, né? Então a ignorância do homem atribui a responsabilidade a Deus por tudo aquilo que ele não consegue entender. Muito bem, chegamos ao nosso final de estudo de hoje. Muito obrigado a todos. Ainda sobrou alguns minutinhos aqui. Eu não sei por que que a minha mão está levantada aqui. Aqui funciona porque porque quer, né? Ok. A gente faz um Obrigada, gesto Henrique. assim, ela levanta. É, É, obrigada, Henrique, mas pela exposição. Estava muito, muito esclarecedora. bom, nós na semana que vem vamos continuar nesse documento, mas parece que nós vamos estar falando de um tema novo, que tem essa parte que nós deixamos para a semana que vem. Já fala, traz uma abordagem nova sobre várias outras coisas. Então, convido todos vocês a participarem. Então, tomar as ordens aqui para responder perguntas, dúvidas, etc. Boa noite, Charles. Muito bom, muito bom, muito bom. Obrigado, Maria. Excelente, Henrique. Obrigada, hein? Obrigado, Ângela. Prazer ter você aqui conosco, diretamente dos Estados Unidos. Ok. Henrique, eu tenho uma questão assim, porque lógico que se a gente faz escolhas erradas, as consequências não vão ser muito agradáveis, né? Exato. Mas, por outro lado, muitas pessoas fazem escolhas certas. A maioria delas é, vive uma vida tranquila, mas no caso de Jesus, que fez totalmente a vontade de Deus, e apesar de tudo, vamos dizer assim, ele morreu numa cruz, né? Se você for ver nesse lado assim, para ele as consequências, humanamente falando, na nossa visão, não foram das mais agradáveis. Então, e mesmo assim, as pessoas inocentes sofrem, ou então tem acidentes do tempo e tal. E é muito ruim, porque são consequências ruins muitas vezes, né? Como que você vê isso? Então, os reveladores, lembram? Logo no comecinho do livro, primeiro ou segundo parágrafo ali, os reveladores falam assim: o nosso propósito é expandir a consciência cósmica e elevar a sua percepção espiritual. Ora, o que que é consciência cósmica? Consciência cósmica é a gente ter essa visão do cosmos, da criação de Deus, saber que existem 7 trilhões de mundos habitados, que nós somos tantos seres, tantas personalidades a toda. Isso tudo, essa criação, é um organismo vivo, né? Então, quando a gente consegue entender que existe uma criação gigantesca como essa, nós conseguimos entender que é uma ampliação do nosso entendimento do cosmos. Aí eu estava falando ali atrás da nossa mente. Então, se a minha mente
só consegue trabalhar com as informações e com a ideia, por exemplo, do que existe na minha cidade, a minha percepção sobre as realidades está limitado à minha cidade. Se eu tiver uma percepção cósmica ampliada, a minha percepção das realidades é a percepção do cosmos, da existência de Deus, da existência de outros seres e todo esse negócio. Quando eu faço isso, eu percebo que o cosmos, que é esse organismo vivo, é o todo. Nós estamos inseridos nesse todo, nós somos uma célula dele. Então, assim, tudo que a gente faz de errado, seja por erro, seja por pecado, seja por iniquidade, afeta o todo. Todos nós, não se iludam, todos nós sofremos com os erros e os pecados de cada um de nós, que se espalha como aquela borboleta que bateu asa aqui e o vento chegou lá na China. Então, nós temos que ter essa convicção, essa certeza de como parte desse todo, tudo que nós fazemos errado nos afeta. E muitas vezes os inocentes pagam por esses erros. Os inocentes pagam por esses erros. Então, a mãe que, por exemplo, se droga quando está grávida, aquele bebezinho vai pagar por esse erro. Ele é um inocente, não tem o que fazer, ele não fez nada de errado. E a mesma coisa aconteceu com Jesus, né? Ele era completamente inocente, mas a maldade dos homens não era inocente. E ele pagou o preço da maldade dos homens. Afetou a ele pessoalmente. E a todos nós, né, que carregamos, eu não gosto de falar isso, mas carregamos esse estigma até hoje. Mas vamos lá. Não sei se respondi, mas Dani, diga Obrigada, lá. obrigada. Bem rapidinho. Gente, eu entrei no final. Boa noite a todos. Já entrei já quase no fim, mas na hora que eu entrei, pouco depois, o Henrique, falando aí sobre o texto, falou: não devemos reclamar da nossa experiência. E hoje, por incrível que pareça, eu passei o dia reclamando, eu pensando. Aqui, gente, ó, eu entrei no final, nem peguei tudo, mas vou sair daqui com uma coisa grandiosa. Amanhã eu vou colocar como exercício do dia, cada reclamação que aparecer, eu vou fazer um pensamento oposto, porque assim, é daí que surge a insatisfação, é daí que surge esse infectar os outros, entendeu? É E verdade. é impressionante, mesmo quando você entra assim, que aborda livro de Urântia, que aborda esses assuntos, e não é querendo puxar o saco, não, viu, do Henrique, não, mas o Henrique tem um dom com as palavras, assim, que é muito, assim, é muito massa, assim, eu acho incrível. Cheguei no fim e vou sair com um ensinamento grandioso amanhã. Gratidão, Henrique, você não sabe o que tu limpou aqui, assim, só com essas tuas palavrinhas, sabe? Gente, é incrível. Ajustadores de pensamento se comunicam mesmo, viu? Obrigada. Obrigado, Dani. Gostei, Henrique, também. Parabéns. Eu concordo com a Dani, viu? Parabéns. Escrevi bem. Obrigado. Obrigado a todos vocês. É, nós queremos ser um instrumento da palavra do nosso Pai. Todos esses ensinamentos, eu agradeço muito ao nosso Pai por me darem a compreensão e essa habilidade de poder passar esses ensinamentos e talvez melhorar a vida das pessoas com isso. E o que eu mais rezo é para a gente, para que eu mesmo, né, possa dizer para vocês, faça o que eu faço e não o que eu falo, né? Porque eu falo, posso falar bonito, mas não sei se eu estou fazendo bonito. Então, é, é isso que a gente tem que pensar bastante, né? Ah, sim. Ensinando a gente, nossa, muito legal. Eu acho que a tua fala foi muito importante. Desculpa.
Só rapidinho. Henrique, mas o bom de tu tá falando isso e tá sendo sincero, né? Que é um negócio, seja sincero, sincero e mais sinceridade, para alcançar lá o ajustador do pensamento, é que quando tu ensina, tu aprende muito mais. Então, eu acho ainda muito mais assim, fantástico. Ah, quantos de nós a gente fala coisas e que a gente nem faz, nem é 100% naquilo. É impossível ser 100% perfeito ou É, dominar aquele assunto. Mas só o fato da é gente ter verdade, interesse de compartilhar é uma maneira que a gente aprende muito multiplicado. Então, eu já acho isso que é também, verdade. assim, é gratificante para ti e para quem te escuta também. Afeta. Tu é um Muito obrigado. infectador do bem, viu? Esse vírus Tá aí bom, tem que ser obrigado. espalhado mais. Assim seja, Deus te escute, e os nossos irmãos principalmente. Muito obrigado. Sim, tinha mais alguém que A queria falar Regina, alguma acho que queria falar alguma coisa. Ah, desculpa, eu não acabei não levantando a mão e acabei Aham. Muito atropelando. importante. Não, eu queria dizer também que assim foi muito importante, foi muito bom ouvir você falar, porque da maneira que você explica também, o texto em si também já traz assim muito alento, né, para gente, porque normalmente a gente fica, cada erro que a gente comete, a gente fica sempre se cobrando demais, né? E isso traz um entendimento muito claro de que, na verdade, a gente está aqui para aprender, né? E eu gostei muito da tua fala, não só hoje, como nas outras vezes que eu assisti também, porque é muito esclarecedora a forma como tu traz os assuntos para a gente, tá? Muito obrigada. Obrigado, Regina. Louvado seja o nosso Pai. Amém. Então vamos ao sorteio? Oi, Fernando. O Henrique, aproveitando antes do sorteio, só reforçar aqui o que eu disse aqui no podcast, que está na hora do Neemias te chamar no podcast para você participar também com os seus arrazoados, viu? E a sua participação, a sua sabedoria, viu? Está na hora mesmo. E seja convidado, sinta-se convidado se ele te chamar, viu? Porque realmente foi maravilhosa a explanação de hoje, viu? Parabéns. Deus abençoe, meu irmão. Obrigado, Fernando. Vamos ao sorteio, então? Ô, Dani, tem mais ainda? Tem só mais 30 Ah, que segundos, é bom. muito rápido. Henrique, só mais um Aqui. comentário. Na hora que eu entrei, eu tava falando, nós não somos filhos de Adão e Eva. Olha, isso daí foi assim, era o que eu precisava ouvir, porque eu tava há muito tempo achando que eu era filha de pecado, de erro, de Adão e Eva. Só essa frase, não somos filhos de Adão e Eva. Pronto. Pra tu ver assim, o impacto que um ponto de vista tem na vida de alguém, entendeu? Porque isso daí vira uma chave que, gente, quem pega, pega. Quem não pega, enfim, né? Mas pronto, Lília, faz sorteio que o povo quer dormir. Tá bom, Obrigado. obrigada. Então, eu vou Então, compartilhar, Lilian, e ah, você, por favor, tá, dita para mim. tá. É, Moacir, Olha, Lilian, deixa eu falar um negocinho aí. Eu ah, gostaria, estou agora precisando de um livro, porque eu arrumei um amigo aqui no tá, meu prédio, conversei com ele sobre o livro durante, tá e bom, ele está interessadíssimo no livro. Se tá. alguém, porventura, ganhar e E puder me quiser me doar, tá bom. eu aceito de bom Tá, coração. então primeiro o Obrigado. Moacir, tá. O Moacir, o Aélio, Bernadette, Caio, Cristiane, Dani, Fernando, Ilza, Isabela, José, Regina, Roberto, Sidney, Suelene. Eu acho que tá certo. Os que estão aqui são esses. Tá bom. Então, vamos lá. Sidney, Muito bem. Boa. parabéns, Sidney. Parabéns, Sidney.
Muito bom. Obrigado. Dessa vez, Moacir, não vou poder ceder o livro, porque a minha esposa também tem uma pessoa que ela quer entregar. Não, mas que bom, né? Então já são duas pessoas interessadas. Desculpa Mas essa aí, tá? uma hora dessa vai dar certo, eu vou entregar o livro. Tá bom. Obrigado, bom. Lu. Obrigado. Boa noite a Boa todos. noite, Boa pessoal. noite, Obrigado pela pessoal. participação Venham a de Obrigada. semana todos. que vem, que Isso. é bem legal os ensinamentos dessa. Bom, tudo é legal no livro de Urântia, né? É, Mas venham a semana que vem, está muito bom. isso, todos convidados. Boa Ok, noite a todos. gratidão, Boa boa noite. noite. Boa Boa noite. noite. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite, Henrique. Boa noite a Boa todos e noite. até quarta que Boa noite. Boa noite a todos. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Bye. Tchau.